por volta do ano 33 depois de Cristo, após a crucificação de Jesus Cristo por afirmar ser o Filho de Deus e logo após seus seguidores declararem que ele ressuscitara e começar a pregar o Evangelho, isso simultaneamente deu origem ao movimento que se tornaria o cristianismo, tornando-os alvos da mesma perseguição que Jesus enfrentou. Alguns deles acabariam morrendo da mesma maneira que ele morreu na Bíblia. 14 pessoas são consideradas apóstolos, incluindo os membros originais dos 12, mais Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Todos eles eram pessoas reais que viveram e morreram no primeiro século. Infelizmente, apenas 2 de suas mortes estão registradas na Bíblia, a de Tiago, filho de Zebedeu, e Judas Iscariotes. A maior parte do que sabemos sobre as mortes dos outros apóstolos vem dos antigos escritores cristãos e da história e tradição da Igreja. Hoje, vamos explorar agora como os apóstolos de Jesus encontraram seu fim, então gostaria de dizer o quanto você é uma pessoa valiosa e significativa para nós. Agradecemos por compartilhar sua opinião nos comentários sobre este assunto, e se é a primeira vez que você vê um vídeo nosso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Pedro, também conhecido como Simão, foi um dos discípulos mais proeminentes de Jesus Cristo e um dos líderes mais importantes da Igreja cristã primitiva. Para os católicos, Pedro é o primeiro Papa, e seu destino trágico foi semelhante ao de Jesus. Pedro foi crucificado, mas, ao contrário de Jesus, pediu que sua cruz fosse virada de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de sofrer a mesma morte que seu Senhor. De acordo com a tradição da Igreja, Pedro foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64 depois de Cristo, após o grande incêndio de Roma, que Nero atribuiu aos cristãos. André disse que o apóstolo André sofreu uma morte semelhante à de seu irmão Pedro. Segundo a tradição, André foi martirizado pela crucificação na cidade grega de Patras, por volta do ano 60 depois de Cristo, como seu irmão Pedro. Assim como Pedro, André não foi considerado digno de morrer da mesma forma que Jesus, então ele foi amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X. Essa teoria tem origem em um livro apócrifo chamado Atos de André, que também inclui inúmeras histórias sobrenaturais dos milagres de André. Uma parte do sermão de 3 dias que André proferiu enquanto morria incluía a adoração da cruz como símbolo da bela redenção de Cristo. A cruz, outrora associada ao corpo de Cristo como algo temido na terra, agora é vista como um presente celestial cheio de amor. Salve a cruz, se for verdadeiramente digna de salvação. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago, o mais velho, foi o primeiro dos apóstolos de Jesus a morrer por segui-lo. Ele é um dos únicos 2 apóstolos cuja morte está registrada na Bíblia. Tiago foi executado à espada. Naquela época, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para maltratá-los e os condenou à morte pela espada, incluindo Tiago, o irmão de João. Os estudiosos geralmente acreditam que Tiago foi assassinado em Jerusalém em 44 d.C. No século IV, Eusébio de Cesareia situa Clemente de Alexandria na morte de Tiago. Parece que o guarda que o levou perante o tribunal ficou tão comovido quando o viu testemunhar, confessando que também era cristão. Eles levaram os 2 juntos, e no caminho, Tiago pediu perdão ao guarda. Tiago refletiu por um momento e então disse: "Eu te desejo paz", e o beijou. Depois disso, os 2 foram decapitados ao mesmo tempo. João é tradicionalmente considerado o único apóstolo que morreu de velhice. Antes de Jesus morrer, João cuidou de sua mãe, o discípulo amado, que se acredita ser João. Após a morte de Maria, João teria ido para Éfeso, onde escreveu suas 13 epístolas. Mais tarde, ele foi exilado na ilha de Patmos por pregar o Evangelho, onde recebeu uma revelação de Cristo e escreveu o livro do Apocalipse. Eventualmente, João retornou a Éfeso e teve uma morte tranquila. Isso ocorreu algum tempo depois, em 98 d.C. Filipe,
de acordo com a maioria das tradições mais antigas, teria sido martirizado na antiga cidade grega de Hierápolis por volta de 80 d.C., conforme relatado por Polícrates de Éfeso em sua carta ao Papa Vítor. Filipe, um dos 12 apóstolos, é dito estar enterrado em Hierápolis. Os relatos sobre o martírio de Filipe fornecem o registro mais antigo e detalhado desse evento. A história conta que Filipe converteu a esposa de um procônsul, o que enfureceu o procônsul a ponto de ordenar que Filipe e Bartolomeu fossem crucificados de cabeça para baixo. Enquanto estavam pendurados, Filipe pregou e a multidão ficou tão comovida que pediu que Bartolomeu fosse libertado. Bartolomeu, de acordo com a tradição, teria enfrentado o martírio na Polis Van, localizada na costa oeste do Mar Cáspio. Antes disso, ele teria pregado em regiões como a Mesopotâmia e, possivelmente, o Egito. Sua morte é atribuída a um rei chamado Viagens, que era irmão do rei Polim e governava a Armênia. A conversão de Bartolomeu ao cristianismo teria ocorrido em São Bartolo. Os sacerdotes dos templos pagãos, que estavam perdendo seguidores devido ao trabalho evangelizador de Bartolomeu, protestaram contra ele. Viagens, o rei, ordenou que Bartolomeu adorasse seus deuses, mas Bartolomeu recusou. Em resposta, o rei ordenou que Bartolomeu fosse esfolado vivo e decapitado diante de sua presença. Tomé. Segundo a tradição cristã síria, Tomé foi martirizado no que hoje é conhecido como Monte São Tomé, localizado em Chennai, Índia, no dia 3 de julho do ano 72 d.C. Ele foi perfurado por uma lança enquanto estava em oração, prostrado diante de uma cruz gravada em pedra que ele próprio havia feito. Mateus. No caso de Mateus, a maioria dos primeiros registros sobre sua morte apresentam discordâncias quanto ao como e onde isso ocorreu. Algumas fontes indicam que ele foi queimado, apedrejado, esfaqueado ou decapitado. De acordo com o famoso livro dos Mártires de John Foxe, há menções de que Mateus sofreu seu martírio na Etiópia, onde foi morto com uma alabarda na cidade que, segundo algumas fontes, ocorreu no ano 60 d.C. Tiago Menor. Em relação a Tiago, o filho menor de Alfeu, a tradição narra que ele, conhecido como Tiago, o Justo, foi empurrado do pináculo de um templo onde estava pregando. Após a queda, ele foi brutalmente agredido na cabeça com um porrete e apedrejado até a morte. Disse que seu corpo foi sepultado no mesmo local onde ocorreu sua morte, próximo ao templo. Judas Tadeu e Simão Zelote. A história de Judas Tadeu e Simão Zelote conta que, enquanto pregavam o cristianismo em Pérsia e conseguiram converter e batizar muitos de seus habitantes, foram surpreendidos por dois feiticeiros pagãos chamados de Heróis e Elfacar. Esses feiticeiros os forçaram a adorar seus deuses, mas quando Judas Tadeu e Simão Zelote se recusaram, ambos foram condenados à morte. Simão Zelote foi martirizado de maneira horrível, sendo dividido vivo ao meio com uma serra, enquanto Judas Tadeu foi brutalmente atacado com um machado na cabeça, resultando em sua morte por esmagamento, e posteriormente foi decapitado com um machado. É por isso que Judas Tadeu costuma ser representado segurando um machado e Simão Zelote, uma serra. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é o único apóstolo cuja morte é registrada na Bíblia. No entanto, ao contrário de Santiago, Judas não foi um mártir, ele cometeu suicídio logo após trair Jesus. O Evangelho de Mateus e o livro dos Atos dos Apóstolos apresentam diferentes versões da morte de Judas. Segundo Mateus, Judas se enforcou imediatamente após os principais sacerdotes se recusarem a receber de volta as 30 moedas de prata que ele havia recebido por trair Jesus. Sentindo remorso, Judas devolveu o dinheiro aos sumos sacerdotes e aos anciãos, declarando que havia pecado ao entregar o sangue inocente de Jesus. A resposta que recebeu foi que isso não era problema deles. Em seguida, ele lançou as moedas no templo e se enforcou. Por outro lado, o livro dos Atos, escrito pelo evangelista São Lucas, oferece uma versão diferente da morte de Judas. De acordo com Lucas, Judas usou o dinheiro que recebeu por sua traição para comprar um campo, e então caiu de cabeça,
rompendo-se no meio e espalhando suas entranhas. Matias. Matias não fazia parte dos membros originais dos 12 apóstolos. Ele foi escolhido pelos outros apóstolos para substituir Judas Iscariotes após a ascensão de Jesus ao céu. Lançaram sortes, e a escolha recaiu sobre Matias, que foi então incluído no grupo dos 12 apóstolos. Segundo a tradição católica, Matias foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém e posteriormente decapitado. Matias era conhecido por sua pregação que incluía a realização de milagres e maravilhas. Ele converteu muitas pessoas na Judeia, o que levou os judeus que o odiavam a processá-lo e condená-lo à morte por apedrejamento. Após ser apedrejado e com os braços estendidos para o céu, ele louvou o Espírito e Deus. Nesse momento, um soldado se aproximou dele e, seguindo o costume romano, usou um machado para cortar sua cabeça, encerrando sua vida. Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos, mas é universalmente reconhecido como um apóstolo, especialmente conhecido por seu papel como apóstolo dos gentios. Ele afirmava: "Eu sou verdadeiramente um apóstolo dos gentios e honro meu ministério." Embora a Bíblia não registre a morte de Paulo, sua morte é um dos martírios mais bem documentados da Igreja primitiva. Vários padres da Igreja primitiva escreveram sobre a morte de Paulo, relatando que ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. Isso implicaria que sua morte ocorreu em algum momento antes do ano 68 d.C. No século II, uma obra apócrifa conhecida como os Atos de Paulo afirmava que Paulo foi decapitado. Além disso, Tertuliano, por volta do ano 200 d.C., escreveu sobre a morte de Paulo, comparando-a à de João Batista, que também foi decapitado. Outros primeiros escritores cristãos apoiam essas afirmações e fornecem detalhes adicionais, como o local de sua morte em Roma e seu sepultamento. E assim, um após o outro, todos os apóstolos deram suas vidas em prol do Evangelho. Embora as informações sobre suas mortes não sejam precisas, a verdade é que graças a eles, seu testemunho de vida, ensinamentos e sacrifícios permitiram que a mensagem de Cristo perdurasse ao longo do tempo até chegar até nós. Sabendo disso, gostaríamos de lhe fazer uma pergunta importante. Qual o seu ponto de vista desta análise detalhada sobre o fim dos apóstolos? O que você achou mais interessante? Deixe o seu ponto de vista nos comentários, estamos ansiosos para ler você. Até o próximo vídeo.